a todos. O meu trio, ele é composto por Bárbara Sandra de Jesus Sacramento, Bárbara da Silva Santana e Sheila de Jesus Santos. Nós ficamos com o volume 2 do livro e escolhemos a aula 27, brincando com polígonos e poliedros. No geral, esse capítulo, ele fala sobre os jogos, né, a utilização dos jogos dentro da aula de matemática. Os jogos permitem ao aluno enfrentar desafios, desenvolver pensamento crítico, criar estratégias e alterá-las sempre que é necessário. Desta forma, contribui-se para a organização do pensamento e a construção de uma atitude positiva frente à matemática. Pode servir como um recurso introdutório para um tema, nesse caso, a geometria. As colegas anteriormente falaram sobre a geometria e a gente aqui também vai dar seguimento dentro do capítulo. E assim, a geometria, né, ela é fundamental no desenvolvimento da noção de espaço da criança, pois ela explora a natureza e o espaço que circula antes mesmo de iniciar o processo de contagem. Por quê? Porque a gente está envolvido com a geometria em vários espaços, né? Vários objetos que a gente utiliza no dia a dia, os brinquedos que as crianças utilizam, eles também simbolizam as formas geométricas. E assim, a geometria, ela permeia as brincadeiras e a atitude das crianças na interação com o meio. Os jogos matemáticos permitem a compreensão de conceitos matemáticos e a elaboração sobre uma forma atraente de estratégias de resolução de problemas. Além disso, rompem com a rotina das aulas, o que, em geral, contribui para o desenvolvimento dos alunos na atividade. Mas, para não romper o encantamento, é bom permitir que eles possam ser desfrutados por seus alunos. E, assim, dentro do capítulo, ele traz alguns exemplos de jogos que podem ser utilizados na sala de aula. Às vezes, a criança ela acha que a aula de matemática, na verdade, de início, ela só vai ter número, né? Mas não envolve só número, ela envolve muitas outras coisas. E utilizando os jogos, ela pode aprender de uma forma diferente, de uma forma lúdica, brincando. E aqui nós temos, né, uma citação do texto que Kishimoto ressalta. O jogo, como promotor de aprendizagem e do desenvolvimento, passa a ser considerado nas práticas escolares como um importante aliado para o ensino, já que coloca o aluno diante de situações de jogo, já que colocar o aluno diante de situações de jogo pode ser uma boa estratégia para aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem veiculados na escola, além de poder estar promovendo o desenvolvimento de novas estruturas. Eu trabalho numa creche, né, com crianças de 3 anos, e aí a gente assim trabalha muito com jogos matemáticos com eles para ter aquela introdução do numeral, de formas geométricas. Então, a gente trabalha com bolas, a gente trabalha com cestinho de colocar as bolas dentro e contar quantas bolas tem aqui, né? Então, assim, a gente trabalha muito jogos matemáticos com eles. São crianças de 3 anos. Então, a gente tinha que ver uma forma lúdica de trabalhar os numerais. E aqui nós temos um jogo que tem de exemplo no capítulo, que é o Tangram. Eu acho que todo mundo aqui na escola, no ensino fundamental 1, já se deparou com o Tangram, né? No fundo do livro didático. Uma inversão para o significado e a origem da palavra Tangram é a de que Tan significaria chinês e Gram, algo escrito ou desenho como um diagrama. Portanto, o Tangram significaria quebra-cabeça chinês, de fato. O Tangram é um quebra-cabeça de origem chinesa, que foi introduzido no Ocidente nos meados do século XIX. Uma das histórias que envolveram a origem do Tangram conta que ele surgiu quando um azulejo quadrado de porcelana caiu no chão e partiu-se em 7 pedaços. Nas muitas tentativas de recompor a figura original, várias outras foram se formando. E aqui nós temos, né, o famoso Tangram, que ele é um quadrado dividido em 7 partes. E ele é muito utilizado nas aulas de matemática, porque através desse quadrado aqui, quando ele está repartido, vai se dando várias formas. Né? A criança ela pode
usar sua imaginação e criar desenhos, bichinhos de várias formas diferentes. Que é como nós temos aqui, ó. Temos o coelhinho, temos o gato. Ele só vai usar a imaginação para criar figuras diferentes com o Tangram. Um quadrado, né, que foi dividido em 7 partes. As peças do Tangram devem ser proporcionais ao modelo oferecido. Isso é fundamental para o desenvolvimento das atividades. Os arranjos são livres, não há certo ou errado. O importante é que todas as peças utilizadas sejam utilizadas sem que sejam sobrepostas. Também seus alunos poderão utilizar o Tangram para criar diversas formas livremente, de acordo com a faixa etária e o estágio de desenvolvimento. Cada um pode preparar seu próprio Tangram. E aqui nós temos o segundo jogo, que a minha colega Bárbara Santana vai falar sobre ele. Deixa eu só desligar meu microfone. Dando uma contribuição, né? Como o próprio tema diz, né? O próprio título do capítulo, né? Diz, brincando com poliedros e polígonos. A partir do Tangram e de outras brincadeiras, né? De outros jogos e brincadeiras, se pode trazer trazer a temática de forma lúdica, né? A geometria, né? No caso, poliedros, são formas tridimensionais, né? E os polígonos são formas planas, né? Então, um exemplo de polígono seria, para trabalhar o polígono, seria os minos. Quem nunca jogou aí um dominó, né? O dominó seria um polígono, né? um minos, né? Um tipo de minos. São os monolígonos, né? Que são quadrados, 2 quadrados adjacentes. No caso, dom, minó, 2 quadrados adjacentes, né? Pode passar, colega. Então, o termo polímino, ou poliminó, né? Foi criado em 1954 por Salomon Golombin. Não, se estiver errado, mas a gente me perdoe. Então, um estudante, né, na Universidade de Harvard, ele dividiu um poliminó como um conjunto de quadrados em ligação simples, ou seja, um conjunto de figuras formadas por quadrados juntapostos sem formar buracos, né? Sem formar buracos. Então, um poliminó é uma figura geométrica formada por um determinado número de quadrados adjacentes. A ordem do poliminó corresponde ao número de quadrados que compõe. Se for formado por um único quadrado, é um monominó. Se for formado por 2 quadrados, o dominó. Por 3, triminó. Por 4, tetraminó. 5, pentaminó, e aí por diante, né? Tem hexaminó e etc. Pode passar, colega. Os pentaminós como foi explicado antes, né? É um dos tipos de minós, né? Os pentaminós são compostos por peças distintas, formadas por 5 quadrados justapostos, de tal modo que cada quadrado tem pelo menos um dos lados adjacentes a outro quadrado. Pode ser utilizados em diferentes estágios. As crianças menores, ao brincar com eles, desenvolvem os processos de classificação, ordenação e descoberta de padrões. Sua utilização contribui para o senso estético e a criatividade. Quem nunca brincou com aquele joguinho Tetris, né? Tetris, que é aquele joguinho que vai montando para formar um quadrado, né? Uma linha reta. Então, também permite desenvolver a percepção espacial e raciocínio lógico. São indicados para auxiliarem na compreensão e exploração de semelhanças, simetrias, perímetros e áreas. Pode passar, colega. Por favor.
Esse é um modelo, né? Um molde de um pentaminó. A pessoa pode desenhar, né? No papel, cortar, e aí você vai ter várias formas de montar essa brincadeira. É semelhante ao Tetris, né? Pode ter outras formações, né? Mas um que a gente pode lembrar mesmo, quem nunca brincou, nem quem nunca viu, e é um jogo digital, né? Enfim, então é um dos exemplos, né? Outra brincadeira também que simboliza os minós, né? A brincadeira da cobrinha. Quem nunca brincou com a brincadeira da cobrinha? Ela usa o mesmo formato, né? Se a gente olhar bem, usando a forma como a cobrinha ela caminha, né, no espaço. Enfim, passando, colega. Então, esse é o comentário da autora. Ah, no capítulo, a autora sempre traz comentários para os jogos, né? E é bem interessante, pois ela traz as atividades e esses comentários para que a gente entenda mais e traga mesmo essa visão do lúdico. E assim, ela até explica que não é que o lúdico vai substituir, né, a atividade, mas auxilia, né? Auxilia no processo. E o professor ele pode trabalhar com isso e desempenhar todo esse papel, né, da matemática, de trazer a matemática, de trazer as geometrias com esse olhar, né, do brincar. Observe, né, que são 12 as peças do pentominó. Isso significa que se cada uma das peças é formada por 5 quadrados, o total de quadrados é 60. Portanto, existem diferentes possibilidades para a montagem de um retângulo. Mas, lembre-se de que, algumas vezes, teremos espaços vazios entre as peças. Verifique. Essa é uma questão interessante. Dependendo do estágio da turma, você poderá informar algumas possibilidades ou deixar que descubram por si só. Né? Existem inúmeros problemas possíveis que podem ser propostos, como, por exemplo, formar um quadrado com as peças. Nesse caso, poderão ficar espaços vazios para a formação do quadrado, utilizando-se todas as peças, mas ficam 4 módulos vazios. Esse é um exemplo, né, do comentário. E é interessante que pode trabalhar com probabilidade, né, com classificação e com o lógico, né, com o conhecimento lógico. Agora eu vou passar para minha colega Ixará, né? Xará? Eu não sei se Bárbara ainda está online, porque ela me falou que o celular dela vai descarregar. Bárbara está viajando, ela está na Colômbia, fazendo um trabalho por lá. E aí ela está com dificuldade de questão de energia para carregar o celular. Ela esperou demais, eu acho que aconteceu isso. Mas aqui eu dou continuidade. Certo. Qualquer coisa. Pronto. Aqui a gente trouxe, né, uma ideia de atividade, né, bem simples, para, né, a educação infantil em si. Porque aqui a gente falou muito sobre o Fundamental 1. Então, vamos dizer que a gente trabalha com turmas de 3, 4 anos. Aí aqui a gente trouxe, né, a ideia de agrupando formas geométricas. Então, a gente colocar várias formas geométricas e pedir para que a criança ela agrupe, né? Ela coloque as formas geométricas que são iguais: quadrado, triângulo, retângulo.
né? E fazer isso de forma bem divertida, né? No espaço legal, bem colorido. Essa é uma ideia de atividade, além da que a gente trouxe, né, do texto. A gente trouxe, não, além do que a autora falou no texto, a gente buscou uma que pudesse ser utilizada também dentro da sala de aula. Também pode usar atividade de pareamento, né, de você desenhar as formas geométricas no chão e a criança colocar, né, uma em cima da outra. Então, gente, a nossa apresentação foi essa, né? Agora nós vamos fazer a conclusão. É indiscutível o valor educacional dos jogos. Nas aulas de matemática, eles podem contribuir apoiando os professores nas suas tarefas docentes e facilitando a aprendizagem dos alunos. Além disso, a matemática assusta grande número de alunos, acarretando insegurança, medo e ansiedade. Assusta professores também, mas quem ensina por meio de jogos, explorando o lado lúdico da matemática, não apenas terá melhores resultados junto aos alunos, como o maior prazer em suas atividades. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.